No vídeo de hoje nós vamos ter o quadro que vem por aí, como é segunda-feira, onde nós elencamos e tratamos dos principais indicadores que vão ser divulgados durante a semana, especialmente aqui no Brasil, e também mais dois assuntos dessa segunda-feira. Em primeiro lugar, mais uma declaração do ministro da Fazenda, o Dr. Fernando Haddad, falando em cortar 150 bilhões de gastos tributários. O que será isso, gente? O que é cortar gasto tributário? E em segundo lugar, também continuando nesse mesmo ensejo, será que não seria interessante cortar gastos com viagem, lembrando da comitiva brasileira da Presidência da República que está em Portugal, com 72 componentes, usando 22 carros para se deslocar? Será que tamanho o povo viajando em 2 aviões foi realmente necessário e não seria factível de pelo menos alguns razoáveis cortes? Vamos analisar isso no vídeo de hoje que está começando. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. E iniciando nossa conversa de hoje, vamos trazer à baila novamente um grande habituê do Fora de Curva, que é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem dado muitos depoimentos, muitos planos um tanto quanto controversos, para não sermos desaforados. Em entrevista para o jornal Estado de São Paulo, ele mais ou menos falou o seguinte: o Brasil ele tem em torno de 600 bilhões de reais por ano em renúncias fiscais. E está bolando um plano aí para cortar pelo menos 150 bilhões dessas renúncias. Gente, o que é renúncia fiscal? São benefícios em tese ou são reduções de cobrança de impostos que o governo concede a determinados segmentos, a determinadas atividades econômicas ou até desonerando folha de pagamento, por exemplo, de todas as empresas do Brasil, no sentido de reduzir carga tributária. Isso acontece, tem coisas boas nisso aí, tem coisas erradas, mas o principal é o seguinte: renúncia fiscal significa menos impostos. Voltar atrás nisso, em cortar a renúncia fiscal, vai significar o quê? Mais impostos. Ele está falando de 150 bilhões de reais. Ou seja, é mais 1% do PIB que sai das mãos da iniciativa privada, das famílias, das pessoas, dos profissionais liberais, ou seja, qualquer coisa que não seja governo, e vai exatamente para o setor público para gastar lá não sei como. E isso aí, gente, é péssimo, é horrível, especialmente para uma economia como a brasileira, que já detém uma das maiores cargas fiscais do mundo. Nós somos, dentre as economias do mundo, a que cobra mais impostos. Está equivalente à nossa carga fiscal, para vocês terem uma ideia, aos países nórdicos, Noruega, Dinamarca, Finlândia, que dão um baita de um serviço de retorno à sociedade. Lá eles não pagam, por exemplo, saúde de primeira qualidade, uma coisa que nós não podemos dizer que é verdade aqui, assim como na questão educacional. E, gente, como eu falei, tem vários indicadores que já estão deixando muito claro que o Brasil, em termos de desempenho econômico, está capengando. No momento em que se reduz essas renúncias fiscais ou corta gastos tributários, como o Haddad fala, isso significa o quê? A alta dos impostos no setor produtivo vai fazer com que a atividade econômica seja reprimida, se reduza, e aprofundamento do processo recessivo. E relembrando, aumento de carga fiscal, mesmo que o Haddad diga que não é aumento de carga fiscal, porque a sociedade começa a pagar mais impostos para o governo, então é aumento sim de carga fiscal, e isso imediatamente resulta em quê? Em mais inflação. Não pode se reduzir juros numa situação dessas. Espero que ele seja demovido dessa movimentação maluca e, ao invés disso, passe a zelar, assim como todo o Poder Executivo, por uma maior economicidade, gastar menos nas despesas públicas. E tem onde fazer isso? Claro que tem. Aí vamos para o segundo assunto dessa segunda-feira, que até a imprensa portuguesa ficou de cabelos em pé, os que não são carecas, por conta da grande comitiva do presidente da República em sua visita aos lusitanos. Foram 2 aviões de grande porte carregando 72 pessoas, utilizando 22 carros oficiais e, evidentemente, gastos com hotelaria para esse grupo de pessoas, da melhor hotelaria, um dos melhores hotéis de Lisboa, ao que me consta. Além disso, alimentação, mordomias, enfim,
diárias, uma série de gastos que realmente, se não ocorressem, seria uma bela economia para os cofres públicos brasileiros, dispensando várias dessas altas tributárias, ou pelo menos parte delas, ou então beneficiando quem realmente precisa do dinheiro. Por que não alocar esses orçamentos estapafúrdios de viagens com um monte de gente, quase 100 pessoas, com uma melhoria, uma ampliação do Bolsa Família? Agora voltou a ser Bolsa Família, era Auxílio Brasil. Por que não melhorar com esse dinheiro escolas? Por que não melhorar postos de saúde? Ou seja, o Brasil é um país pobre, precisa muito desse rico dinheiro que está sendo dispensado por essas 72 pessoas. A comitiva, normalmente, de uma presidência da República ou de qualquer governo, não supera a 10 ou 15 pessoas, incluindo aí presidente, primeira-dama, alguns ministros, segurança, alguns assessores, até pela importância da visita que está sendo feita, que mais parece alguma coisa como uma visitinha de cortesia, não tem uma agenda muito significativa com Portugal nesse momento. Em resumo, esperamos aqui no Fora de Curva, até o cachorrão Starosta espera, que essa atual gestão do governo federal tome juízo em usar com mais critério, mais responsabilidade o dinheiro tão duramente ou tão facilmente arrecadado por eles, mas tão duramente gerado pela riqueza do cidadão brasileiro. Cada um de nós está pagando essa viagem um pouquinho ou muito. Agora, em relação ao quadro que vem por aí, na terça-feira o IBGE vai divulgar as vendas do comércio varejista brasileiro de fevereiro. Algumas semanas atrás divulgou janeiro, está conseguindo, ainda bem, atualizar o atraso que estava tendo na divulgação desses indicadores por uma mudança de metodologia que ocorreu. E a perspectiva dos analistas de plantão em relação às vendas do comércio é de uma alta de 0,1%. Bom, 0,1% é praticamente nada, é zero. Mas pessoalmente eu não estou acreditando muito nessas previsões. Primeiro porque a metodologia, especialmente do varejo, do comércio varejista, mudou. Eu tenho sérias dúvidas em relação a ela, porque os ponderadores, a meu ver, não estão batendo para formar as vendas totais. E em segundo lugar, semana passada nós já conversamos a respeito do resultado da indústria, que contabilizou uma grande queda na produção em fevereiro último. E essa queda da produção das fábricas em fevereiro, evidentemente significa o quê? Que lojas, atacadistas e outros segmentos da economia, até serviços, no seu conjunto estão com intenção menor de compras. E se eles estão com intenção menor de compras nesse sentido, evidentemente a projeção que eles têm é de vender menos, especialmente no varejo, no decorrer de fevereiro. Espero que isso não aconteça, mas os indicativos iniciais estão nos mostrando isso. Na quarta-feira também o IBGE vai divulgar o IPCA 15, que mede a inflação brasileira do dia 15 de março a 15 de abril. A perspectiva, pelo menos do IBGE, é de uma alta de 0,65%. Eu acredito que até possa ficar mais ou menos por aí, lembrando que essa é uma inflação acima dos padrões aceitáveis para o Brasil ainda, especialmente quando nós temos uma situação na qual o preço dos alimentos está praticamente estável, o IPCA fechado de março foi de 0,05%, se não me engano, e também o impacto inicial da alta de impostos sobre combustíveis que ocorreu em março vai estar muito diluído no mês de abril, nos 15 dias de abril. Então, gente, acredito eu que até possa ficar entre 0,65%, um pouco acima, um pouco abaixo, mas mesmo assim, essa inflação, enquanto não ficar abaixo de 0,4%, preferencialmente abaixo de 0,35%, mostra que o nosso país, ele sim, está com problemas de alta inflacionária, e isso aí evidentemente impede redução de juros, tecnicamente queda da Selic. Na quarta-feira vai ser divulgado aí pelo Banco Central o volume de empréstimos bancários, juntando aí pessoas físicas e pessoas jurídicas. Lembrando que em fevereiro nós tivemos uma queda de 0,3% e em março de 0,1%, centrado exatamente no capital de giro, na redução da demanda por capital de giro e investimento, mas principalmente capital de giro por parte das empresas
antecipando uma queda de nível de atividade. As pessoas do Banco Central para março estão projetando uma alta de 0,5%, mas eu não acredito que chegue nisso, especialmente no âmbito das empresas. Se continuar caindo, vai ser mais um sintoma bem claro de que nosso país, lamentavelmente, está caminhando para piores dias de atividade econômica, ou seja, início de um processo recessivo, que não é nada bom para ninguém. E na quinta-feira, o grande destaque vai ser dado pelo CAGED, do Ministério do Trabalho, que vai divulgar o saldo de empregos em março. Gente, eles estão prevendo uma alta de 161 mil postos de trabalho. Normalmente o emprego sobe em março, como eu já expliquei algumas vezes, sobe em janeiro, fevereiro, março, abril, até maio, por conta da recuperação da dispensa de trabalhadores temporários que acontece em dezembro. A grande questão que eu levantei logo quando aconteceu isso é a seguinte: a dispensa ela foi maior do que a esperada em dezembro por conta, em princípio, de perspectivas econômicas negativas, e em janeiro e fevereiro a recontratação ficou muito abaixo do que era esperado. Para ter uma ideia, no primeiro bimestre desse ano, o saldo foi positivo em 325.082 vagas. No ano passado, nesse mesmo período, essa alta foi de 483.685, o que dá uma diferença de 158 mil, quase 159 mil vagas, em favor da economia do que aconteceu em 2022. Agora, entrando em março, se fosse equiparar o que estava a situação do emprego no ano passado, o saldo positivo deveria ser de 325 mil vagas. E pela perspectiva do CAGED, dos analistas de plantão, vai ser 161 mil empregos a mais. Ou seja, se esse dado previsto, que eu acho que está acima da expectativa, for cumprido, a empregabilidade brasileira no primeiro trimestre vai ser muito, mas muito inferior que no ano passado, e isso é uma situação grave. E isso vai mostrar, depois de alguns dias, talvez no início da semana que vem, ou talvez antecipe para essa semana, um aumento da taxa de desemprego aqui no Brasil. Mas, gente, por que está acontecendo isso? É simples de explicar. Nós já vimos dados da indústria, vamos enxergar dados do comércio, e depois ainda vamos falar sobre serviços, tudo ou caindo ou então desacelerando rumo à queda. Isso nada mais nada menos foi o resultado de perspectivas negativas lançadas pelo próprio governo federal que entrou, querendo arrasar, querendo causar impacto no mercado, falando em alta de impostos, falando em regulamentação no mercado de trabalho e outras coisas que não são muito apetitosas para quem está no dia a dia produzindo e trabalhando, que ficam com uma expectativa já de início negativa sobre o que vem para o futuro, e essa expectativa negativa acaba sim antecipando uma deterioração de um quadro econômico que já era muito promissor por conta da continuação de uma inflação elevada e juros elevados consequentemente também. Gente, se esse governo quiser fazer a economia brasileira realmente bombar, tem que parar de dar essas notícias, como essa que eu comentei do Haddad, de acabar com renúncias fiscais e sinalizar para a sociedade brasileira que não vai aumentar impostos, não vai regulamentar e vai promover mais a livre iniciativa, porque era nesse escopo que o próprio Caixa da União estava arrecadando mais. A receita de impostos federais, que deve ser na sexta-feira, se ela for relevante eu vou comentar no último dia da semana, ela mostrava, ela deixava claro que, pelo menos nesse momento, não considero que existam verdades absolutas, mas nesse momento, uma economia mais livre, uma economia com maior espírito empreendedor e desregulamentada, estava assim gerando mais impostos para o governo federal, mesmo que existissem, que agora parece que vai deixar de existir, mais renúncias fiscais. Renúncias fiscais, lembrando, é impostos menores. Só isso. E para finalizar o Fora de Curva, vamos abordar o setor de serviços na sexta-feira, que vai ser o dado do IBGE, mas não se esqueça, deixe seu like, inscreva-se no canal, quem não é inscrito, por favor, seja muito bem-vindo aqui, e, eventualmente, se você achar esse conteúdo relevante, não esqueça de compartilhar com a sua rede de contatos. Mas o setor de serviços, relembrando, foram essas empresas que simplesmente fizeram a economia brasileira bombar no ano passado.
o desempenho do varejo foi modesto, o desempenho da agricultura negativo, da indústria também quase no 0 a 0. Quem puxou a dinâmica econômica do Brasil em 2022, até por conta da recuperação da pandemia ainda, temos que destacar, foi o setor de serviços. Mas tais expectativas de queda de renúncias fiscais, aumento da burocratização, aumento da intervenção do Estado no mercado de trabalho, da regulamentação e outras coisinhas, pode estar provocando uma reversão dessas expectativas. Vamos lembrar que em janeiro já tivemos uma queda desse indicador de 3,1%, mas eu prefiro comparar janeiro com janeiro, fevereiro com fevereiro, que eu acho uma medida mais honesta, apesar de, por conta da pandemia, ter algumas distorções nesse sentido ainda. E a perspectiva dos analistas de plantão é uma queda de 0,2% de fevereiro em relação a janeiro. Eu vou dizer o seguinte, gente, acho que fevereiro em relação a fevereiro ainda cresce, mas em patamares muito menores do que estava acontecendo em 2022, que fechou com alta acima de 7%, e isso não deve se repetir, pelo menos nesse primeiro trimestre. Talvez nós não tenhamos queda, como eu falei, mas a expansão do setor de fevereiro agora de 2023 frente a fevereiro de 2022 vai ser muito menor que isso. Se nós obtivermos 2,5%, vai ser uma grande vitória, mas acho que não chega nem nisso. Poderia estar muito melhor, claro que poderia, se, como eu falei, a atual gestão do governo federal não se antecipasse, não anunciasse, especialmente com antecedência, medidas um tanto quanto torturantes para o setor produtivo. Maquiavel, e todo mundo fala que ele era um grande malvadão da história, nada mais era do que um estudante das estruturas de poder, como exercer o poder, quando escreveu O Príncipe. Quem não leu deve ver. E aí tem uma das maiores máximas dele, uma frase que ficou muito notabilizada, é que as boas notícias a gente dá lentamente, as más notícias de uma vez só. Mas a gente só dá as más notícias, evidentemente, quando elas acontecem. E o governo antecipou más notícias. E aí, certamente, as pessoas estão devendo alguma explicação lógica para Nicolau Maquiavel, que se pudesse olhar como está sendo gerida a economia e o poder na República Brasileira, estaria dando várias voltas, revoltas e piruetas dentro do próprio túmulo. E assim, gente, encerrando o vídeo de hoje, eu desejo a cada um dos espectadores, especialmente aqueles que assistiram até o final Fora de Curva de hoje, que está bem interessante, uma excelente semana, muito próspera, muito feliz. E deixo aqui, mais uma vez, como sempre, meu até breve, um abraço em cada um de vocês e meu tchau. Né? Até mais, gente.